Boa noite, gente. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Beleza. Vou aguardar só uns minutinhos aí até todo mundo conseguir entrar e aí eu já inicio. Mandei um lembrete lá nos grupos de WhatsApp também. Pessoal, só colocar aqui na tela cheia. Enquanto o pessoal tá entrando aí, primeiramente, boa noite para vocês. Nesse segundo ciclo de biologia, o Lucas Freitas deve ter comentado na primeira aula que vocês tiveram. Nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, né? Nós vamos alternar os professores aí ao longo dos ciclos. Principalmente no primeiro ciclo, o Lucas pegou todas as aulas porque precisava revisar uma parte do conteúdo ali que ele estava dando. Então, a gente resolveu, nesse ciclo, eu e o Lucas Freitas, que não estávamos dando aula nesse período, a retomar, então, as atividades didáticas. E aí, o Lucas Freitas está com as terças-feiras, às 18h50, e eu estou com as sextas, às 18h50. Então aqui a gente tem o nosso cronograma, tá? Ele está basicamente fechadinho já, mas ele pode sofrer algumas alterações ainda. Bom, então na terça-feira vocês vão ter aula com o Lucas Freitas, principalmente de zoologia. Ele vai estar revisando aí a parte de onde ele parou, né? Começou nessa terça, ele revisou. Terça-feira que vem vocês não têm aula porque de biologia, porque vai ser a reposição da segunda-feira, que é feriado. E aí nós vamos ter na sexta a minha aula normal, porque a gente fez uma troca aí com a sociologia. Então, na sexta-feira, nós vamos ter um horário aí extra de biologia comigo. Aí ele vai dar Plateumintos na próxima terça e na sexta-feira que vem a gente vai começar a falar de replicação celular. Então aqui está o ciclo, ele está disponível lá no Google Classroom para todo mundo, beleza? E então hoje nós vamos dar início a ele, né? No dia 31 de agosto ele começou, mas para mim, né, as minhas aulas estão começando hoje. Nós vamos fechar lá no dia 16 de outubro, ok? Eu vou então, só um momento aqui, abrir os slides. Boa noite a todo mundo aí que está falando. Boa noite. E vocês conseguem ver bem? Tá tudo certo?
Joia. Bom, pessoal, na aula de hoje, nós vamos focar no estudo do ciclo celular, né? Nós vamos começar os nossos estudos de genética. Nesse módulo, nesse ciclo, nós vamos ter, então, o conteúdo de genética, que é um conteúdo que vocês, acredito eu, têm bastante interesse e gostam muito. Na parte de biologia, costuma ser uma das disciplinas que o povo mais adora estudar, é genética. Então, para a gente começar a estudar genética, nós vamos iniciar isso olhando para o ciclo, para como que as células vão se reproduzir, como que uma célula se divide, como que ela se origina e como que ela morre, né? Isso é um dos conhecimentos mais básicos que a gente precisa ter quando vai tratar de genética. E aí, antes de entrar na aula, eu preciso fazer algumas considerações. A primeira delas é a seguinte: vocês acabaram de ter as aulas com o Lucas Castro a respeito de compostos orgânicos, não é isso? Pois é. A minha pergunta primeiro vai ser bem geral. Vocês lembram bem sobre ácidos nucleicos? Podem mandar no chat, podem. Joia. Me falem se alguém não está lembrando, se esqueceu o que é ácido nucleico, como que funciona, porque isso vai ser, em alguma medida, importante mais para frente nessa matéria, ok? A gente já estudou, né? Vocês já viram os ácidos nucleicos e a gente vai aprofundar na relação de hereditariedade desses ácidos nucleicos. Ok, Jéssica. Os ácidos nucleicos são a classe de moléculas orgânicas, tá? Em resumo, para a gente não tomar muito tempo da aula, são uma classe de moléculas orgânicas capazes de armazenar informações. Essas informações vão ser conhecidas, né, no linguajar da biologia, muitas vezes, como genes. Genes nada mais são do que sequências dentro desses ácidos nucleicos, sequências de nucleotídeos, que são como se fossem tijolinhos, né? Mas a gente costuma fazer a analogia de letrinhas nesses ácidos nucleicos, que vão guardar uma informação. No caso, lá no núcleo das células, nós vamos ter os ácidos nucleicos, o DNA, guardando as informações da nossa cor do cabelo, cor da pele, nossa resistência nossa tolerância à lactose ou intolerância à lactose, nossa resistência a uma determinada atividade física, várias coisas vão estar armazenadas ali, como se fosse um programinha de quem nós somos, mas ele não é um programa que determina totalmente quem nós somos. Ele vai dar algumas instruções, né? Ele vai dar uma receita cujo resultado pode ser muito diferente, né? Uma receita de bolo, você pode fazer ela seguindo a receita e, mesmo assim, conseguir um bolo diferente no final, dependendo de interações dessa receita ali com o meio. E aí, o objetivo da aula de hoje é que vocês consigam resumir o que está acontecendo no ciclo celular, o que é o ciclo celular e quais são as etapas dele. E nessa aula eu vou usar uma abordagem um pouco diferente. Eu preciso da interação de vocês, em especial no chat, mas também por voz, se vocês quiserem fazer. Nós vamos ter algumas questões aqui do Enem e de vestibulares parecidos com o Enem,
para eu acessar, para eu conseguir avaliar como é que vocês estão em relação a esse conteúdo. A primeira questão, antes da gente falar de ciclo celular, é essa daqui. Ela é uma questão da Universidade Estadual de Londrina, mas que se parece bastante com uma questão do Enem. Eu vou ler ela com vocês e eu gostaria que vocês me mandassem no chat a resposta, de preferência de maneira privada, tá? Você tem como selecionar lá, enviar para quem está falando, no caso eu, ok? Células epiteliais de cobaia, em diferentes fases do ciclo celular, foram expostas durante alguns minutos à timidina radioativa, nucleotídeo de timina. A sua posterior observação para avaliar a incorporação do nucleotídeo, feita pela técnica de autorradiografia, impressão em película fotográfica, mostrou que o padrão de radioatividade permaneceu difuso em todos os estágios do ciclo celular, exceto nas células que se encontravam no período S. Nestas, a radioatividade concentrou-se no núcleo. A figura a seguir representa esquematicamente os resultados obtidos na experiência. E a gente tem a figura. Aqui nós vamos ter, ó, onde eu estou apontando com o mouse, o ciclo celular dessas células que estão sendo avaliadas. M seria a fase em que ela está se dividindo, S é a fase em que ela está duplicando o seu material genético. G1 e G2 a gente vai ver aqui na frente, nessa aula. Com base na figura, se na experiência apresentada fosse utilizado o nucleotídeo de adenina radioativa, em vez de timidina radioativa, os resultados não seriam conclusivos, porque o nucleotídeo de timina é comum ao DNA e RNA, adenina existe apenas no DNA, adenina existe apenas no RNA, adenina é comum ao DNA e RNA, e timina é complementar de uracila. Podem enviar as respostas no chat. Muito bem. Ok. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 16. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês enviarem as respostas. Bem. Dá mais 1 minuto. Se não souber, pode chutar, tá bom? Pensa que você está fazendo uma prova que é de múltipla escolha. Então, você tem a vantagem que se você não souber nada, você ainda tem 20% de chance de acertar.
Ok, eu vou dar então seguimento. A resposta é letra B. Adenina é comum ao DNA e RNA. E alguém gostaria de explicar o porquê? Não? Bom, eu assumo que para a maioria de vocês o conteúdo de ácido nucleico está bastante fresco na cabeça, mas aparentemente não está fresco para todo mundo. Eu vou deixar então no Google Classroom algum material para vocês darem uma lida, para vocês assistirem um vídeo. Vou até conversar também com nossas monitoras e ver se a gente coloca algum conteúdo de revisão dessa parte de ácidos nucleicos. Mas, a princípio, isso é uma coisa que vocês precisam ter bem consolidado. Quais são as bases nitrogenadas que a gente tem no DNA e quais que a gente tem no RNA? No DNA, a gente vai ter adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA, no ácido ribonucleico, nós vamos ter nós vamos ter as bases nitrogenadas adenina, uracila, citosina e guanina. A adenina é comum aos dois, enquanto que a timina é exclusiva ao DNA e a uracila é exclusiva ao RNA. E aí o experimento ele mostra exatamente isso, né? Vamos interpretar aqui a figura. Nessa fase G2 aqui, na fase de divisão e na fase G1, como ele marcou a timidina, né, um nucleotídeo de timina, a gente vê que tem timina radioativa muito fora do núcleo, aqui também, né, aqui está representada a célula, e aqui na divisão celular está espalhado no citoplasma como um todo. Enquanto que aqui em S, quando o DNA vai ser replicado, né, ele vai ser copiado, você tem bastante timidina dentro do núcleo. Por quê? Porque ela vai ser utilizada como base para a síntese desse DNA, ok? Beleza. Igor, pode mandar a presença aí depois da aula. Eu vou avaliar a participação no chat aqui do pessoal, mas vocês podem só mandar um ponto, se quiserem. Aqui a gente tem mais uma questão, eu vou ler com vocês. Vou dar, são 7h10, eu vou dar 3 minutos para a gente resolver, ok? Vamos lá. A identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 1950, um estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas que compõem moléculas de DNA de várias espécies. E aí nós temos uma tabela com a composição de bases nitrogenadas de diferentes células de organismos variados, e a comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que elas formam, letra A, pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade da estrutura do DNA. B, pares diferentes em células de uma espécie, como resultado da diferenciação celular. Pares diferentes de acordo com a espécie considerada, o que garante a diversidade da vida, letra B. E essa letra C. D,
pares específicos apenas nos gametas, pois essas células são responsáveis pela perpetuação das espécies, e pares específicos somente nas bactérias, pois esses organismos são formados por uma única célula. E aí? Podem enviar as respostas. Vou dar até 7h14. Ok, vou dar uma olhada no chat agora. Muito bem, tivemos 14 respostas. 11 foram corretas e 3 incorretas. Vamos lá. A resposta, o gabarito é a letra A. E a tabela ela me dá essa observação, mas as outras alternativas, que são distratoras, aparecem aí como alternativas erradas, e que essa questão ela é de um Enem mais antigo, né? Ela não é tão... Os distratores dela não são tão bons. Se vocês observarem bem, a proporção em percentual de adenina em todos as células que estão listadas aqui vai ser exatamente não, né? Mas ela vai ser muito próxima da proporção de timina. Olha só, o espermatozoide 30,7, 31,2, 30,4, 30,2. A mesma coisa vai acontecer com a guanina e a citosina. Isso se deriva do fato de que a adenina e a timina são bases complementares e a guanina e citosina também. E que o DNA tem fita dupla. Então, se eu tenho adenina numa fita, na outra eu vou ter timina. Ok? Por que a fita não está... por que os dados não estão exatamente idênticos? Por que não tem o mesmo percentual de adenina e o mesmo percentual de timina em nenhum dos organismos? Para gerar insegurança. Porque aí você vai olhar o percentual e vai pensar, será que está certo isso? E está certo. Adenina parei com timina. O percentual vai ser
praticamente o mesmo. Isso aí é um erro experimental. Quando você vai medir, você pode medir de maneira incorreta. Toda medida que você faz de alguma coisa vai ter erros, né? Mas você vê que o erro não é tão grande. Em pontos percentuais aí, não vi nem qual que é o maior erro, mas é coisa de 0,5 pontos percentuais. E aí, agora, vendo como que vocês estão em relação aos ácidos nucleicos, que a gente pode falar sobre ciclo celular. E aí eu quero começar a aula com essa pergunta. Por que que as células do nosso corpo, ou células de vários organismos, se dividem? E existem várias respostas, né? No nosso corpo, a gente vai ter a divisão celular, esse processo acontecendo, basicamente para regenerar células do nosso tecido e também para reproduzir o organismo, para fazer a nossa reprodução sexuada, né? Vai ser um processo diferente de divisão, a gente vai estudar isso mais para frente. Mas a gente sabe que as células se dividem. Uma bactéria, se você põe lá no meio de cultura, ela começa a se dividir indefinidamente. E todas as células que a gente observa, ou quase todas, vão sofrer essa divisão em algum período da sua existência. E tem uma outra questão que eu gosto de colocar também. Vocês acham que célula morre? Podem mandar no chat ou falar aí. Já que ela consegue dividir, Eu acho que sim, mas de uma certa forma. Como você falou, ela consegue dividir. Então, eu acho que a célula primária, digamos assim, tipo, a, uma célula, eu acho que uma célula mais antiga ela é capaz de morrer, mas ela tem seus descendentes, né, entre aspas. Ela se divide e vai acontecendo todo o rolê. Mas eu acho que ela pode morrer sim. beleza. Obrigado, Larissa. De fato, as células podem morrer. Isso é uma pergunta que a gente consegue observar, né, no nosso cotidiano. Se vocês já fizeram faxina, já varreram quarto, já varreram cozinha, sala, ou já tiraram poeira, vocês já observaram que nossa casa junta bastante poeira, os ambientes onde a gente fica juntam muita poeira. E o que é essa poeira? Essa poeira nada mais é do que, em grande parte, né, mais da metade ali daquela poeira que a gente está vendo, células mortas da nossa pele, né? A gente está eliminando células da pele o tempo inteiro. E essas células podem morrer de variadas formas. Na pele, né, na camada mais externa da nossa pele, está cheio de célula morta. E essa morte para elas é supernatural, é super programada. Existem outros tecidos do nosso corpo, outras partes em que as células estão se dividindo, em que elas vão se dividindo, elas vão gerando células filhas. Mas, em geral, isso sempre tem um fim, né? Sempre chega em um ponto em que elas não conseguem mais dividir e se manter vivas, quando você está fazendo uma cultura de células, por exemplo. A exceção para as células que não morrem, né, nesse caso, são as bactérias. Porque as bactérias são um pouquinho diferentes, elas são um pouquinho especiais nesse sentido, principalmente porque elas não perdem a capacidade de se dividir, porque elas não estão perdendo informação, elas não perdem DNA quando elas se dividem. Mais para frente a gente vai ver por quê, a gente vai estudar isso com mais detalhes, mas basicamente as células bacterianas são praticamente imortais. Então, o ciclo celular
é como se fosse o ciclo de vida, né? Se nós, seres humanos, temos o nosso ciclo de vida enquanto organismo, uma célula pode ser também olhada individualmente, observada, como um organismo com um ciclo de vida próprio. E essa célula vai passar por uma série de estágios de crescimento e desenvolvimento. Entre esse nascimento, né, quando ela se origina lá da divisão celular, e quando ela inicia uma nova divisão. Isso é o ciclo celular, esses eventos que estão acontecendo. E aí, aqui eu apresento, então, como lá naquela figura da questão, o que é esse ciclo celular. Basicamente, a gente divide ele de uma maneira bem simples em duas etapas. Intérfase, aqui em laranja, e mitose, quando a gente está falando de uma divisão celular não reducional, né, em que não há redução do número de cromossomos nas células filhas. Então, a gente tem a intérfase e a gente tem a fase de mitose, a fase de divisão celular. Grosso modo é isso. Mas a gente também tem divisões da intérfase. O ciclo celular ele pode ser dividido na fase de divisão celular, na fase G1, na fase S e na fase G2. O que são essas fases da intérfase? Se vocês observarem, a G1 aqui em azul coincide com um período da intérfase. Esse é o período em que, após a divisão celular, uma célula filha vai se desenvolver, vai crescer, vai obter nutrientes, vai realizar as funções normais dela, e até que chega um ponto, em meados aqui dessa fase G1, em que ela observa que é uma hora boa para ela se dividir. Seja pela condição ambiental em que ela está, seja pela necessidade do organismo, ela consegue perceber isso quimicamente. Quando ela percebe isso, aí ela entra na fase S. A fase S nada mais é do que a fase de replicação do material genético, desses ácidos nucleicos, em especial do ácido nucleico DNA, dos cromossomos, né, contidos ali na célula, e eles vão ser duplicados nessa fase S. Tomem bastante cuidado com isso, para vocês não acharem que uma vez que a célula duplica o DNA, ela entra em divisão, porque isso não acontece. Primeiro ela duplica, e aí depois ela ainda tem um período um pouco mais curto da fase de intérfase, chamado de G2. G2 é o período em que a célula confere se está tudo ok para ela dividir. E aí, estando tudo ok, ela divide. Se não tiver tudo ok, e tiver como ela consertar, aí ela conserta e divide. Agora, se não tiver jeito, ela não vai dividir. Ela vai entrar em um processo de morte celular, de apoptose. Aí, bom, M é um nome utilizado aqui, né, a sigla para a fase de mitose. G1 vem do inglês gap, que é a fase que está entre, né? Gap quer dizer alguma coisa está entre, é um buraco entre duas coisas. S, a fase de síntese de DNA, e G2, gap 2, né? Esse aqui é o primeiro gap e esse aqui é o segundo gap. É o primeiro intervalo e o segundo intervalo. Se vocês observarem bem aqui, tem uma outra parte aqui em que a gente vê G0. G0 é uma outra denominação para uma fase G1 que se estende indeterminadamente. Algumas células do nosso corpo não entram em divisão celular normalmente. Um exemplo bom disso é neurônio.
de uma maneira geral, os nossos neurônios não se dividem. Eles se mantêm os mesmos, aqueles que a gente nasce, a gente vai continuar com eles. Exceto algumas regiões do cérebro, e uma delas são os neurônios do nosso bulbo olfativo, né? Não estão exatamente localizados no cérebro, eles estão localizados ali no topo do nosso nariz, né, aqui na região interna. E são os neurônios que vão sentir os odores, os cheiros. De curiosidade, né, não sei se vocês leram isso em alguma reportagem ou ficaram sabendo, o coronavírus, né, a Covid-19, saiu um estudo bem recente demonstrando que o vírus ele ataca essas células, né, que regenerariam, que formariam esses neurônios do bulbo olfativo. E por isso muitas das pessoas que pegaram a Covid-19 perderam essa capacidade de sentir cheiro de maneira indeterminada. Isso tem sido um problema, porque algumas pessoas tiveram o sentido do olfato completamente prejudicado. Então, por exemplo, a comida passou a ter um cheiro desagradável e outras não estão sentindo cheiro nenhum, por exemplo. Aqui a gente tem mais uma questão. Eu vou deixar ela para vocês fazerem. Na próxima aula eu corrijo, porque nós estamos já ficando sem tempo. E aí eu queria só fechar com essa outra pergunta, né? Do porquê que a gente está estudando isso? Por que a gente estuda o ciclo celular? Primeiro porque ele permite a gente entender mais sobre a longevidade das células do corpo humano e entender também como nós envelhecemos. Já que nós somos compostos de células, entender por que as nossas células, sendo capazes de se dividirem, chegam em um momento em que elas perdem essa capacidade, que a divisão passa a não conseguir mais acontecer. E isso tem aplicações na medicina muito fortes, né? Se uma célula ganha essa longevidade, essa capacidade de se dividir indefinidamente, no nosso corpo, isso é um problema. Isso não é saudável. O nome disso é câncer, né? É uma doença causada por mutações genéticas que ocorrem no genoma dessas células, né? No material genético ele contido, e que fazem com que essas células percam o controle desse ciclo celular e passem a fazer sucessivas e sucessivas divisões celulares, consumindo muitos recursos, muito dos nutrientes que o nosso corpo utiliza. Então, causando um problema sério de saúde. E para fechar, eu deixo mais uma outra pergunta, que eu não vou responder nessa aula, que é conhecida como paradoxo de Peto, que é o seguinte: por que animais pequenos vivem tão pouco enquanto animais grandes tendem a viver mais? Se vocês repararem bem, um cachorro e um gato vivem aí, quando muito, com muita sorte, há 2 décadas de vida, um pouco mais. Seres humanos estão aí na faixa entre, depende do país, né, da expectativa de vida, mas a gente não conhece nenhum ser humano que viveu mais de 110, 115 anos em geral. Baleias azuis, ou baleias do Ártico, vivem aí até 200 anos. E por que isso acontece? Eu deixei esse link aí, eu mandei no Google Classroom também, e eu acho interessante vocês assistirem ao vídeo. É um vídeo não muito longo do Átila, explicando essa questão.